para a expansão do Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Você pode se assentar. Os irmãos estão nos acompanhando aqui, pastora Deise, pastora Valéria, Ismael, ferragista Sampaia, Priscila, tantos outros irmãos aqui, sejam todos muito bem-vindos. Que bênção. Queridos, você que pode, abre a sua Bíblia comigo, lá em Hebreus, uma passagem muito conhecida por todos nós. Quando nós falamos praticamente de fé, todos nós lembramos de Hebreus capítulo 11. Hebreus, vai deixar aí marcado no capítulo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, mas foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Amém, queridos? Sem fé, no versículo 6 diz: é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor nos ensina muito a respeito da fé. Popularmente, nós acreditamos que fé é quando nós acreditamos que algo muito forte vai acontecer. Fé é quando nós dizemos que alguma coisa às vezes vai acontecer no trabalho. Fé, nós achamos que muitas vezes é algo que nós projetamos, olhamos, e nós acreditamos de maneira veemente que isso vai acontecer. Mas isso não é fé. Alguns acham que fé é nós extrairmos de Deus algo que Ele não quer nos dar. Eu vou orar forte, eu vou jejuar e eu vou alcançar. Como se Deus fosse um pai mau e que ficasse regrando as coisas boas para os filhos. Isso não tem nada a ver com fé. Isso não é o que a palavra do Senhor diz para nós sobre fé. Fé é outra coisa. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas o que esperar? Como esperar? Porque às vezes pode dar uma dupla interpretação ou um duplo pensamento de que se eu esperar algo, eu vou alcançar. Então nós precisamos entender que nem sempre aquilo que nós vamos esperar vai acontecer. Nós precisamos entender o contexto de que Hebreus foi escrito. Então, fé, Hebreus capítulo 11, não é uma definição de fé, como alguns acham. Hebreus capítulo 11 é uma descrição de fé. São situações diferentes. Descrição não é a mesma coisa que definição. E Hebreus capítulo 11 descreve para nós pessoas que tiveram o seu nome marcado no rol da fé. Tiveram a sua vida totalmente
mudada e transformada por causa de uma coisa: pessoas que acreditaram na promessa de Deus. Eles não esperaram qualquer coisa. Eles não esperaram algo que às vezes estava no coração deles. O problema nosso é esse. Vem o sentimento, vem as emoções e nós queremos nos apegar a isso e achar que se nós tivermos pensamento positivo, vai acontecer. O que é que esses homens, todos eles, depois você pode ler na sua casa, de Hebreus capítulo 11, eles tinham em comum? O que é que eles esperavam? Isso vai dar um norte para nós não sermos cristãos. Fugiu a palavra aqui, pessoas que, cristãos frustrados. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós esperamos e não alcançamos, e não atingimos. Por quê? Porque nós não estamos esperando da maneira correta. Como a palavra do Senhor orienta que nós devemos esperar. Então, nessa noite, nós vamos falar a respeito dessa fé bíblica. Então, o que é fé, pastor? Fé é nós confiarmos na provisão de Deus. Fé é nós confiarmos que Deus está no controle e Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Amém, queridos? Isso é fé. É nós confiarmos nele, que o Deus da provisão, Ele supre. Que o Deus que falou que vai acontecer, acontece. Então, para nós vivermos um cristianismo de crescimento, de amadurecimento, nós precisamos entender algumas coisas. Algumas pessoas, para não falar a grande maioria, buscam a Deus, na sua grande maioria, no momento que elas estão precisando de socorro. Socorro, help me, socorra-me Deus. Aí Deus vem com intervenção e nos socorre, porque Ele é gracioso e misericordioso, amém? Mas essa não é a vontade de Deus, única e exclusiva. Deus, Ele quer que nós não venhamos a buscá-lo somente quando nós estamos passando por situações difíceis. Ele quer que nós venhamos a descansar nele, no colo. É diferente de quando nós estamos passando por uma situação. Imagine comigo, você está num lago, e esse lago é imenso, e de repente você começa a se afogar. E à medida que você começa a se afogar, você começa a ficar desesperado e a pedir socorro. Socorro, me ajuda, alguém me tira daqui, eu estou morrendo. E aí de repente uma pessoa vem te socorrer. Só que você já está cansado, atribulado, o coração acelerou, e às vezes aquela pessoa está querendo ali te socorrer, e o Rinaldi ali vai, nosso bombeiro, nosso amado irmão bombeiro, ele sabe do que eu estou falando. Quando alguém está afogando, se você não tiver as técnicas devidas, ela vai te afundar, ela vai agarrar em você e vai morrer, você e a pessoa. Só que o nosso Deus, Ele não morre, amém? Aquele que nos socorre, ele não morre. Mas o que acontece? Às vezes nós estamos tão angustiados, nós passamos por tanta luta, tanta tribulação, que nós começamos a gritar, perdemos a respiração, e às vezes o socorro já está ali. Calma, calma, ei, eu estou aqui do seu lado, calma. E nós não vemos que o socorro chegou. Agora pense comigo a outra situação. Você está no mesmo lago, só que o melhor salva-vida de todo mundo está ali com você. E Ele te carrega no colo no lago. Ele te faz você dançar no lago. Você fica ali boiando e dança para lá e dança para cá. E de repente você acha que vai afundar, Ele te levanta e você fica boiando. Sabe, a diferença é totalmente, uma coisa é totalmente inversa da outra. Quando nós descansamos no colo do Senhor,
Apenas sussurro no nosso ouvido basta. Agora, quando nós estamos atribulados, angustiados, precisando de socorro urgente na nossa vida, o nosso próprio barulho, a nossa própria angústia faz com que nós, às vezes, não venhamos a ouvir a voz que está querendo nos socorrer. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a fé é a provisão de Deus na nossa vida, através da sua promessa. Depois você vai ler na sua casa, eu não vou ler aqui, mas você vai ver a partir do versículo 9, que ele vai falar, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 11, por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E segue, o versículo 11, tudo está baseado na promessa. Tudo que as pessoas alcançaram em Deus foi através da promessa, através da palavra que Deus havia direcionado a cada um delas. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 3, diz que o Senhor disse a Abraão. Se Abraão estivesse angustiado, atribulado, ele não estaria ouvindo Deus. Mas o Senhor disse a Abraão, Abraão, saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão bem-aventurados. Queridos, precisamos entender que a nossa fé não é algo desesperado. A nossa fé ela não pode ser algo totalmente irracional. A fé, ela não coaduna com a razão. Preste muita bem atenção no que eu estou falando. A razão, muitas vezes, ela quer anular a fé. O que eu quero que você entenda é que a nossa fé, ela não pode ser uma fé alienada, uma fé louca, achando que aquilo que nós desejamos, o Senhor vai nos dar. Achando que se nós fizermos alguma coisa, Ele vai nos dar. Se nós fizermos penitência, se nós fizermos isso e aquilo outro, Ele vai nos dar. Nós precisamos entender que a fé é baseada na provisão de Deus, naquilo que Ele disse que vai acontecer. Por que Noé? Por que Enoque? Por que Abraão? Por que tantos homens de Deus aqui, tem um nome elencados em Hebreus capítulo 11? Porque eles ouviram a palavra de Deus. E a promessa que Deus havia feito a eles aconteceu. Qual é a promessa que Deus fez para você? Então é tempo de nós sermos edificados, amém? Na nossa fé, amém, queridos? Então é tempo de edificação, é tempo de nós crescermos em fé. Fé é nós entendermos que mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio do vendaval, você deita e dorme. Isso é fé. Amém? Foi o que Jesus fez certa vez. Isso é fé. É confiar, é descansar no Senhor. Então, para que nós possamos crescer, edificar a nossa fé, primeira coisa, nós precisamos confiar que Deus é o Deus provedor de todas as coisas. Ele é aquele que conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro. Pare comigo e pense. Se você tivesse a capacidade de planejar um ano à frente e tudo o que você planejasse acontecesse, você acha que seria feliz? Você tem convicção
que você acertaria 100% daquilo que você planejou? Às vezes nós achamos que sim. E aí é onde nós queremos manipular a nossa fé em Deus. Agora, eu conheço alguém, você conhece alguém que já planejou o meu futuro e o seu futuro, e ele não erra e ele não falha. Só que às vezes, irmãos, nós achamos que está demorando demais. Nós achamos que não vai acontecer. E aí nós planejamos 24 de setembro de 2021. Aí você faz os planos maravilhosos na sua mente. Só que as coisas nem sempre acontecem da maneira que nós planejamos, que nós achamos que iríamos executar. Então, irmãos, é tempo de nós edificarmos a nossa fé, fortalecermos a nossa fé. Eu e você, nós não sabemos como será o nosso futuro, mas o meu Deus, o seu Deus, Ele sabe e conhece mais do que ninguém como será o meu futuro e o seu futuro. E o que é melhor, Ele planejou coisas boas a meu respeito e a seu respeito. Ele não planejou de qualquer maneira. Como eu disse aqui no início do culto, Ele não fez rabisco da minha vida e da sua vida com lápis. E se Ele achar que está mais ou menos, Ele vai lá e apaga. Deixa eu escrever de novo. Não, não. Sabe, o meu Deus, o seu Deus, Ele não erra. Ele é infalível, Ele não erra. Ele conhece cada uma das nossas necessidades, da minha necessidade, da sua necessidade. E que nós precisamos entender que Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai bondoso. Amém? Aí nós achamos então que o nosso sonho, algumas vezes, é melhor do que o sonho de Deus, da promessa que Deus fez para nós. Então, irmãos, isso não tem a ver com fé. A fé é nós termos essa convicção no nosso coração que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, e nós confiamos que se Ele direcionar a nossa vida para a direita, é porque vai ser melhor. Se Ele voltar para a esquerda, é porque vai ser melhor. Se Ele dirigiu e falou uma promessa para a minha vida e para a sua vida, ainda que nós não estejamos vivendo essa promessa, nós precisamos confiar nessa promessa, ainda que a promessa não exista aos nossos olhos. Isso é fé, isso é confiar no Senhor. Agora, a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 29, é uma passagem muito conhecida por todos nós, que quais são os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Os pensamentos que Deus tem ao meu respeito, ao seu respeito, são pensamentos de paz, pensamentos bons. Amém? Não são pensamentos ruins. E aí, irmãos, eu não estou falando que nós não podemos e não devamos descansar, aliás, orar, jejuar. Não estou falando nada disso. Porque se for assim, você vai falar, pastor, mas então quer dizer então que Deus estabeleceu todas as coisas, então eu vou ficar só em casa. Ficar em casa, vou esperar, ué. Imaginou, Ronald? Ficar em casa, pezão, sentado no sofá, só esperando. Vai acontecer, irmãos? Nós não podemos ser negligentes, imprudentes. Deus, Ele estabeleceu o melhor para a minha vida e para a sua vida. Isso é fato. Mas o que nós precisamos fazer? Acreditar na promessa dEle, na palavra que Ele disse. Acreditar que Ele tem pensamentos mais altos, mais elevados do que os nossos. Por mais que a gente olhe e planeje daqui a um ano, dessa maneira, os pensamentos do nosso Deus são mais altos do que os nossos. E aquilo que Ele disse vai se cumprir. Você imagina Deus virando para Abraão e falando, Abraão, sai da sua casa. Sai da casa do seu pai. Vamos embora, vamos para outro lugar que eu vou te mostrar. Isso foi uma promessa. Ele fez um chamado e depois Ele fez uma promessa para Abraão. E Ele falou, olha,
eu vou te levar para um lugar. E através de você, as nações serão benditas. Seu povo será abençoado. Você imagina você chegando para o seu pai, falando: pai, estou indo embora. Para onde, meu filho? E não é igual hoje, irmãos. Hoje a gente vai embora. Você pode ir embora para o outro lado do mundo, do Japão, e no máximo em 48 horas você consegue atravessar o mundo e encontrar seu pai e sua mãe. Ir embora daquela época era ir embora. Era ir embora e provavelmente você não iria ver mais os seus pais. Confiar naquilo que Deus estava dizendo que iria acontecer. Eu imagino o pai de Abraão. Falando: meu filho, você ficou doido? Onde você vai? Onde que é esse lugar? Sei não. O que é que tem lá? Também não sei. Está vendo, irmãos? Às vezes Deus diz para nós, Deus fala para nós, mas o que vai acontecer ao longo do caminho, só quando nós estivermos no caminho é que nós saberemos. Ele não vai falar como que, olha, eu vou fazer assim, assada. Não, ele não vai. Muitas vezes não acontece assim. Agora nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus direcionou para a nossa vida é o melhor. Nós só precisamos confiar. Quando nós vamos fazer uma viagem, é bom nós entendermos pelo menos 3 coisas. Para onde que é essa viagem? Qual que é o propósito dessa viagem? Com quem que eu vou? Pelo menos essas 3 coisas você precisa sair aí, saber. Qual que é o propósito? Você não sai sem rumo. Vamos viajar? Vamos, para onde? Não sei. A viagem de Abraão tinha propósito? Sim ou não? Tinha propósito. A viagem de Abraão, ele sabia para onde ele estava indo? Não. A viagem de Abraão tinha companhia? Depende. Não vou fazer pegadinha, não. A viagem de Abraão tinha o mais importante, que é o que nós precisamos ter na nossa vida, no nosso dia, em tudo aquilo que nós formos fazer. Eu entendo, irmãos, que uma boa viagem que nós fazemos não é o local o mais importante, mas o mais importante são as companhias. Porque se nós fizermos uma viagem com boas companhias, o local pode ser o mais simplório possível, que vai ser uma viagem agradável, que vai ser bacana. É possível nós estarmos num lugar assim tão simples, e ser uma viagem maravilhosa. Agora também o contrário é possível. É possível nós estarmos na Cidade Luz e ser uma viagem assim desastrada. Por quê? Por causa da companhia. Nessa viagem da vida que nós fazemos, nós precisamos entender que nem sempre, aonde nós chegaremos aqui nessa terra, é o melhor. Aquilo que nós vamos conquistar aqui nessa terra é o melhor. O que nós precisamos entender é quem é a companhia que está conosco. É o melhor. Se você tem a melhor companhia, e essa companhia que eu estou falando é o Senhor Jesus, o destino não importa da viagem. Pode ser um local mais simples, mas se você tiver a presença do Senhor Jesus, é sucesso garantido. Amém, queridos? Então a companhia era a que Abraão tinha. Deus falou com ele que ele iria com ele. E quando Deus está conosco, irmãos, a nossa fé, ela é edificada, ela é acrescentada.
E o salmista diz que na presença de Deus há abundância de alegria, de delícias eternas. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, tudo é melhor, tudo flui, tudo acontece da melhor maneira possível. Então, fé é nós descansarmos no Senhor. Fé é nós falarmos: Deus, independente do lugar que eu esteja indo, se o Senhor estiver comigo, eu tenho certeza que vai ser sucesso. É o que eu costumo sempre falar com todos os irmãos, com todas as pessoas que vão orar a respeito de alguma coisa. Quero abrir um estabelecimento comercial, quero mudar do ramo de atividade, quero mudar de cidade, quero fazer qualquer outra coisa. A primeira coisa que nós precisamos fazer é o quê? Saber se Deus está nisso. Se Deus estiver nisso, tudo flui, tudo acontece. É certeza de sucesso. Por quê? Porque Deus, aonde Deus está, há provisão. Amém? É impossível, irmãos. Aonde Deus está, há provisão. Deus, Ele tem prazer em abençoar. A Bíblia diz que Ele é galardoador, presenteador. Esse é o nosso Deus. E quando nós descansamos nele, não importa. Não importa o caminho, não importa o lugar, não importa quantas paradas nós teremos que fazer, às vezes para descansar. O importa é quem está conosco. É isso que vai fazer a diferença. Quem está com você? E aí nós estamos 98 dias para o final do ano, 2020. Alguém colocou lá nas redes sociais. Quem é que tem saudade de 2020? Acho que quase ninguém, né? Quem chegar no dia 31 de dezembro de 2020 e chorar porque adeus, ano velho, merece uma surra. Alguém já disse isso aí. Mas 2020, irmãos, é um ano que, por mais difícil que seja, você consegue ver a mão e a providência de Deus na sua vida? Algumas pessoas, e a grande maioria, não consegue ver. Acha que 2020 é um ano para ser riscado do mapa da sua história, como se você nem tivesse vivido. Eu confesso para os irmãos que 2020 não foi o ano que eu planejei para mim, não. Quando eu peguei ali os meus alvos e tracei no dia 31 de dezembro, não estava isso que nós estamos vivendo. Eu tenho duas possibilidades: ou eu choro, igual o bebê, choro e choro e choro, não era aquilo que eu queria, achando que o meu chorar vai resolver. Já viu o bebê, criança? Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Chora, chora, chora para ver se o pai vai dar, né? Só que tem pai que é babão, é frouxo, e aí dá. E a gente acha que se a gente fizer isso com Deus vai acontecer a mesma coisa. A gente chora, chora na presença, achando que Deus vai dar. Só que Deus não é um Deus irresponsável. Deus é um Deus que conhece no meu coração, o seu coração. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Aí nós estamos a 98 dias do final do ano, da virada do ano. Eu sei de uma coisa, irmãos. Eu sei que aqueles alvos que você colocou na presença do Senhor e foi gerado em oração, Deus colocou no seu coração, ainda que falte 98 dias apenas para o ano acabar, nós servimos ao Deus do impossível, o Deus que pode trazer a realidade apenas através da palavra, na minha vida e na sua vida. E para isso, o que nós precisamos? Fé. Fé para quê? Para acreditar na promessa que Ele disse a meu respeito e a seu respeito. Não uma fé louca igual eu te falei, que você vai ter, porque senão se torna superstição também. Tem gente que acha que colocar trevo de 4 folhas na carteira vai encher de dólar, vai encher de dinheiro. Isso é superstição. Tem nada a ver com fé. Fé é nós acreditarmos que naquilo que Deus disse vai acontecer. É por isso que a Bíblia relata, irmãos, todas essas histórias, é para edificar a nossa fé, para nós crescermos, avançarmos. Então, irmãos, fé é descansar na provisão de Deus. Fé é nós acreditarmos que
Ele está edificando a minha vida, a sua vida está sendo projetado. Quanto mais estabelecida, quanto mais forte a base, quanto mais forte a edificação, mais alto pode ser o edifício. Amém? Amém, queridos? Então, se a gente tem uma fé rasa, qualquer coisa pode derrubar. É por isso que Tiago fala que a nossa fé está sendo acrescentada, está crescendo dia após dia. Porque à medida que a minha fé e a sua fé vai sendo edificada, aquilo que nos abalava há 6 meses, há 1 ano, há 5 anos atrás, hoje não nos abala mais. É diferente. Quando nós, muitas vezes, nos convertemos ao Evangelho, nós achamos que fé é mais ou menos isso. Que a gente vai fazer uma oração forte e a gente vai tirar de Deus aquilo que a gente quer. Eu já orei assim também, achando que se eu orasse, tivesse uma oração forte assim, e a porta ia abrir, e aquele negócio ia acontecer. E não é bem isso que a palavra do Senhor nos orienta. A palavra de Deus orienta para nós confiarmos na sua promessa, na sua provisão, que Ele é Senhor, é Ele que abençoa. O meu amanhã, o seu amanhã, tem que estar na mão do Deus da provisão, no Deus que abre portas, no Deus que sabe o que é melhor, no Deus que cuida hoje e que cuida amanhã. Amém? Ele cuida da minha vida e da sua vida. Amém, queridos? E talvez você pode ter recebido uma notícia terrível nesse ano de 2020. Às vezes você pode ter recebido uma notícia até hoje mesmo, um diagnóstico. Às vezes você teve uma notícia que você fala assim: meu Deus, não tem mais jeito. O que eu vou fazer? Qual caminho a seguir? Com essa situação, pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei de todas as formas. Eu não sei mais para onde ir. Sabe aquela situação que o senhor falou da pessoa que está pedindo socorro? Essa pessoa sou eu, pastor. Eu já estou sem rumo, sem direção. Eu quero te falar, se você estiver aqui nesse culto presencial, ou se você estiver aí pela internet, eu quero te falar, a única coisa que nós precisamos fazer é única, é confiar no Senhor, confiar e descansar nele. Não tem outra coisa para nós fazermos, irmãos. Quando nós confiamos, quando nós descansamos, tudo flui. Apenas um sussurro e a nossa vida muda de direção. Ele fala, vira para a direita, e aí a gente vira, e a gente fala assim: mas por que eu estou indo para a direita? Por que eu estou indo para a esquerda? Por que eu estou perseverando nessa situação? Ou por que eu estou picando o pé no balde em tudo e estou indo? Porque Deus, quando Deus fala, irmão, quando Deus abençoa, quando Deus fala para ir, nós precisamos ficar tranquilos. Nós precisamos entender que Deus, Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Ou nós confiamos, ou nós acreditamos, irmãos, nisso, ou então nós vamos viver um cristianismo angustiante, aterrorizante. Deus não é um Deus que tem mal para os filhos, Deus é um Deus abençoador. Como eu disse, se você projetasse o seu melhor ano da sua história, não chega aos pés daquilo que Deus tem para nós. Às vezes nós temos fórmulas mirabolantes, né? Fórmulas mirabolantes que é a receita do sucesso. Se fosse a receita do sucesso, a gente não viveria tantas situações angustiantes, tantas dificuldades, porque a grande maioria dos problemas somos nós que caminhamos, somos nós que trilhamos, são as decisões erradas que nós tomamos ao longo da vida. Tomamos decisões com base nas emoções e não com base na fé, não com base na palavra de Deus. Quantas pessoas tomam as suas decisões
não com base na promessa de Deus, mas com base na situação. E nós não somos chamados a viver pela circunstância, a viver pela situação. Quem vive pela circunstância não entra nem no barco. Quem vive pela circunstância não anda sobre as águas. Quem vive de acordo com a circunstância não passa a viver o sobrenatural de Deus, não passa a enxergar o impossível. E nós precisamos pedir a Deus Senhor, me ajude a viver o sobrenatural, me ajude a andar sobre as águas, me ajude, Senhor, a viver, sabe, no impossível. Não é simples, irmãos, mas para nós vivermos assim, nós precisamos confiar no Senhor, confiar que Ele está no controle, confiar que Ele tem o melhor, confiar que aquilo que Ele disse vai acontecer na minha vida e na sua vida. Confiar que mesmo que a circunstância nós estejamos olhando e está difícil, nós vamos descansar. Olha, se Deus falou para eu permanecer, eu vou permanecer. Se Deus falar para ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Amém, queridos? E através do nosso caminhar, através do nosso dia a dia, nós vamos sendo edificados, nós vamos sendo a cada dia melhorados. Sabe o que adianta nós trilharmos o caminho e o Senhor não está conosco? É terrível. E eu aprendi isso na prática. Decisões que às vezes a gente toma, e aí você fala, poxa vida. Teve uma fase da minha vida, tudo que eu fazia parecia que dava errado. Comprava as coisas quebravam. Investia na empresa, o negócio dava errado. Aí até um dia que a minha ficha caiu. Falei, Deus, eu não vou fazer mais nada que o Senhor não falar para eu fazer. Eu vou parar aqui, eu vou empacar igual uma mula, mas se o Senhor não me responder, eu não faço. E era só isso que Deus queria de mim, ouvir a direção dEle. E aí, irmãos, quando nós confiamos, não é fácil você parar e ficar esperando de Deus, não, a direção dEle. Você quer agir, você acha que se você fizer, se você pegar aqui, levar para lá, faz isso, pega emprestado aqui, devolve ali, pega daqui, leva para lá e corre, faz e não sei o quê. Você acha que isso vai dar certo. E a gente vive uma loucura, vive uma doideira, sendo que Deus às vezes não tinha nada disso. Aí eu falei, Deus, eu quero ouvir agora só do Senhor. Se o Senhor falar comigo, porque para eu subir o monte, eu vou subir o monte, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo. Agora, se o Senhor falar comigo que é para eu ficar aqui no vale, eu vou ficar no vale, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu quero estar aonde o Senhor está. E aí, irmãos, foram dias difíceis, decisões difíceis, esperar não é fácil, não é simples. Às vezes na espera, a gente olha e às vezes acha que vai faltar. Às vezes quando a gente está esperando, a gente olha e parece que as coisas estão ficando escassas. Lembra da história da viúva, do azeite na botija? Né, Simone? Acabou de ministrar aqui, ó. Vou fazer um bolo. Eu e meu filho vamos comer e vamos o quê? Morrer. E às vezes nós vivemos assim. Só que o profeta chega e dá uma direção, amém? E o profeta na minha vida e na sua vida é o sumo profeta, é o profeta com P maiúsculo, é o Senhor Jesus. Que aquilo que Ele liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida vai acontecer.
Ele falou: olha, no mundo vocês terão aflição, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, queridos? Tende bom ânimo. A situação difícil que você está enfrentando, ela vai acabar, ela vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ela vem, ela virá. É confiança, é descansar. Só consegue descansar quando o barco está atribulado quem confia em Deus, quem tem Deus como o seu, como é que chama lá, o capitão do barco lá, que comanda o barco lá. Você confia e acredita que Ele vai guiar o barco para o melhor lugar, vai levar a sua vida para o melhor lugar, mesmo que as ondas estejam fortes. E 2020, irmãos, eu confesso para vocês, foi um ano assim, difícil, as ondas baterem fortes, mas em cada momento, em cada situação, em cada circunstância, eu consigo ver o favor de Deus a nosso favor, ao meu favor. Mesmo em meio a situações, nós precisamos ter bons olhos, precisamos confiar e acreditar que o meu Deus, o seu Deus, está no controle de todas as coisas. Ele precisa estar no barco comigo e com você, porque quando Ele está no barco, irmãos, aí é certeza de vitória, amém? É certeza de vitória. Pela fé também, versículo 11, pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceder um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Mesmo fora da idade. Às vezes a gente acha que Deus está demorando, né? Passou o tempo. Será que vai acontecer? Irmãos, o tempo de Deus não é o tempo nosso. São tempos distintos, Cronos e Kairos. O Cronos é esse tempo que nós olhamos no relógio, ficamos angustiados, se não acontece no nosso tempo. Se atrasa então, aí você fala: meu Deus, como se você nunca tivesse atrasado. Agora, Deus não, Ele nunca chegou atrasado, nunca chegou e nem vai chegar, Ele chega no momento certo. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que está no controle, Ele é o Deus que no momento assim que você fala: meu Deus, Ele vem e controla todas as coisas. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé no seu lugar nessa noite. Pelo que também de um, e esse já sem vitalidade, descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Abraão, aquele homem que nós lemos, que Deus chama lá em Gênesis, e fala: olha, larga tudo, deixa tudo. Uma multidão. E a Bíblia diz no versículo de número 13: todos estes morreram na fé. Quantos querem morrer na fé? É isso que nós precisamos, irmãos. Viva na fé, mas morra também na fé. A Bíblia diz que não importa como que nós começamos, mas como nós finalizamos a nossa caminhada. E todos esses homens foram homens que morreram na fé. Muitos começam na fé, muitos acreditam, mas aí a circunstância vem, a tribulação vem, o vento bate forte, e aí alguns, nós não somos desses, amém? Nós somos os da fé, amém? Que vamos perseverar, que vamos até o final. Todos esses morreram na fé, todos. Nós somos aqueles que acreditamos no Senhor. A Bíblia diz no versículo 17: pela fé
Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque. Aquele que havia recebido as promessas ofereceu o seu unigênito, embora Deus lhe tivesse dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, o recobrou. E aí segue, depois você tira um tempo, leia em casa Abraão, Hebreus capítulo 11. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa fé, então, ela vai sendo acrescentada, ela vai sendo edificada a cada dia. E se a sua vida está sem direção, pule no colo de Deus, se lance no colo, pule no colo dele, fala: Deus, governa a minha vida, agora eu cansei. Eu cansei de tomar as minhas próprias decisões, Senhor. Me lança aos pés do Senhor, lança, sabe, se ajoelha na presença do Senhor, se prostre diante do Senhor, mas faça o que precisa ser feito na presença dEle. É na presença dEle que as coisas acontecem, e aí nós vamos ser edificados, sabe, irmãos? E nós precisamos entender que Deus, Ele tem o melhor. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para a sua casa, para a sua família. Deus tem o melhor lá no seu trabalho. Deus tem o melhor na sua empresa. Deus tem o melhor aonde você foi plantado. Deus tem o melhor para você. Só precisamos confiar. Às vezes, irmãos, nós achamos assim: Abraão foi um homem próspero, sim ou não? Muito próspero, muito rico. Só que você acha que existia gente mais rica do que ele, sim ou não? Sempre vai ter. O problema é que às vezes, ao invés de nós olharmos para o nosso Deus, nós queremos olhar para o jardim do outro. Nós queremos olhar para o que o outro tem. E isso mina a nossa fé. Pare de olhar para o que as outras pessoas têm, o que as outras pessoas possuem. Isso não edifica a sua fé. Isso não traz benefício para as suas emoções. Seja grato com aquilo que Deus fez, mas confie que Ele está no controle, que Ele tem o melhor para a sua vida.